Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. No Panorama 95, cafezinho de política. Cafezinho de política de hoje recebe o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Caicó, suplente nas últimas eleições, Nildson Dantas, que está aí no Cidadania. Nildson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Rural. É uma satisfação imensa, Marcos, estar aqui no seu programa, um programa de grande audiência, nesse quadro Café com Política, que é importante para que nós que vivenciamos e vivemos política possa dar sua opinião e contribuir de alguma forma com a nossa cidade. Política já tem, só falta o cafezinho, Geraldinho. Tem que servir um cafezinho aí, né? Pois é, rapaz. Nildson, como é que você depois de alguns anos, tentou retomar e retornar à Câmara Municipal de Caicó, ficou na primeira suplência, não é isso? Qual a sua avaliação do último pleito aqui em Caicó? Marcos, é um processo. Nós que fazemos política e disputamos eleições, vivemos dentro de perspectivas, né? Quando se disputa uma eleição, você pode vencer ou não essa eleição. Eu fiquei na primeira suplência nessa eleição e na anterior, né? Foram situações que o eleitor me levou a essa condição de suplente. E o que é que eu posso afirmar? Em primeiro lugar, que a minha votação, ela foi uma votação de vereador eleito. Nós tivemos 1.259 votos. Aproveitar aqui para agradecer essas pessoas que foram livremente para a urna, que votou em Nildson Dantas, que acreditou, que sorriu com a gente, que chorou com a gente também depois do resultado. E isso fortalece, né, o pleito, ele fortalece aquelas pessoas que têm espírito público independente do resultado. E esse é o meu sentimento, é sentimento de gratidão, é um sentimento de que nós estamos sim preparados para continuar a ajudar a cidade de Caicó, independente de ter mandato ou não. Agora, foi uma eleição muito agressiva no que diz respeito à busca do candidato pelo voto. Essa eleição eu vivenciei ela todos os dias, mesmo na pré-campanha, e a gente já sentia que não ia ser uma eleição comum, porque o número de candidatos ele diminuiu, a concorrência aumentou e aqueles candidatos que tinham uma estrutura melhor, eles abordavam o eleitor de uma forma bastante efetiva, e isso fez com que a eleição para vereador ela se tornasse assim bem mais disputada do que as outras, e isso em um certo ponto, Marcos, caro eleitor, caro ouvinte da eleição, me preocupou, não simplesmente por essa eleição, mas para as eleições futuras, né? É preciso que haja essa reflexão por parte dos candidatos, pré-candidatos, quem quer ser candidato e do próprio eleitor, para que o modelo que foi utilizado nessa eleição não possa ser regra para as demais. O seu partido, o Cidadania, ele fez parte da federação com o PSDB, né? Essa federação, ela facilita, por exemplo, a eleição de um candidato ou dificulta? Marcos, a federação ela foi criada exatamente para diminuir um pouco do impacto das coligações, né? Hoje já não existe mais coligação. Você cria uma federação que tem duração por 4 anos e, respondendo efetivamente a sua pergunta, a federação ela funciona como um único partido, né? Embora existam 2 ou mais partidos vinculados à federação, mas o sentimento e a forma como ela se comporta é de um único partido. Então, se facilita ou não, acredito que é algo comum, que nem facilita nem prejudica, porque o voto você vai disputar diretamente com os demais. Eu ouvi aqui, aliás, nós ouvimos aqui de muitos candidatos eleitos aqui em Caicó, que foi uma das eleições mais difíceis dos últimos anos. Para quem não conseguiu ser também eleito, foi também difícil? Muito, é aquilo que eu falei, né? A forma como a campanha ela se colocou, ela criou muitas dificuldades, principalmente para quem não tem mandato.
no meu caso, né, eu estou fora da política, não atuando na política, mas sem mandato há 8 anos. E essa vacância, ela faz com que haja naturalmente um distanciamento do candidato, do agente político, da população, porque nós não temos os instrumentos para chegar diretamente no dia a dia próximo ao eleitor. Isso é um ponto a ser destacado. Então, os candidatos, as pessoas que foram em busca do voto na última eleição, elas encontraram, sem dúvida nenhuma, algumas dificuldades, principalmente pela diminuição do número de candidatos, e isso aumentou a concorrência sem dúvida nenhuma. Até porque, Marcos, a gente tem que entender que o Dr. Tadeu ele se elegeu com uma margem de votos muito grande, algo jamais visto na cidade de Caicó. Tadeu ele foi competente na parte administrativa, como também na parte política. Tadeu chegou nas convenções, na convenção que homologou o seu nome para disputar a eleição, com a eleição pronta já, sem disputa. Tadeu conseguiu politicamente fazer com que, dentro das articulações, tivesse até dificuldade de encontrar um concorrente à altura para disputar a eleição com ele. Então, a eleição de Dr. Tadeu, ela foi um processo administrativo durante seus 4 anos, que ele fez bem o seu papel, e também a parte política, que ele teve muita habilidade para ir atraindo direita, esquerda, centro. Né? Caicó foi uma eleição onde todas as tendências e ideologias buscaram em Dr. Tadeu a opção, e uma opção muito bem feita, por sinal. Isso fez com que a eleição ela se comportasse para vereador de uma maneira mais agressiva, aquilo que eu falei no início da entrevista. Nilson, eu acho que toda Caicó quer saber qual vai ser o seu futuro político. Você aí está hoje na primeira suplência, né? Para assumir a Câmara Municipal de Caicó, precisa que alguém se ausente da cadeira ou assuma uma secretaria, né? Já há convites para que você possa assumir uma secretaria na gestão Tadeu. O que é que você pensa? O que é que você vislumbra para o seu futuro político? Olha, Marcos, eu tenho que me comportar como suplente. Suplente é suplente. É a condição que as urnas me levaram. Mas, quando a gente analisa a política caicoense, a gente notoriamente vê que não é comum suplente assumir vaga na Câmara Municipal. Né? Isso não é o rotineiro na política de Caicó. E é muito incômodo, tanto para o vereador como para o suplente, e de uma forma que não seja natural assumir uma cadeira na Câmara Municipal como suplente. Eu não vislumbro e nem vejo essa situação de Nilson Dantas assumir uma cadeira na Câmara Municipal como suplente como o melhor caminho. Você me pergunta qual é o meu futuro político. Eu tenho conversado muito com o deputado Vivaldo Costa pós-eleição. O deputado Vivaldo tem buscado em Nilson Dantas alguém que possa lhe ajudar na articulação para a eleição de 2026. Eu tenho analisado com o Vivaldo o momento atual do nosso sistema aqui na cidade de Caicó. Vivaldo retomou seu mandato de deputado. Tadeu foi reeleito com uma votação muito expressiva. Todo Caicó acompanhou isso. O sistema liderado por Vivaldo e por Dr. Tadeu está muito bem, está muito forte. E é preciso que se pense como o sistema vai se comportar na eleição de 2026. Eu acompanho a política de Caicó há muitos anos. Há 50 anos que Vivaldo faz política. É evidente que eu não tenho idade para acompanhar no início que ele começou a fazer política. Mas a história mostra que durante esses 50 anos, o sistema liderado pelo deputado Vivaldo Costa sempre teve um representante na Assembleia Legislativa, exceto na eleição que ele foi candidato a deputado federal e que ele usou ou tentou usar a sua força política na região do Seridó para trocar votos em outras regiões. E o sistema não teve um candidato a deputado estadual, mas mesmo assim, os votos do sistema não foram para os candidatos que Vivaldo apoiou.
A maioria dessa votação foi para o irmão dele, Dada Costa, que à época foi candidato também a deputado estadual. E a análise que a gente tem feito. O partido, o sistema está organizado, né? Como é que vai se comportar o sistema? O que é que eu defendo? Que o sistema tenha um candidato a deputado estadual. Vivaldo tem dito que não é, né? Mas eu tenho estimulado. Vivaldo, é bom repensar essa situação, né? Tadeu tem dito que não é. Em uma conversa que eu tive com o Tadeu, perguntei se ele seria candidato ou não. Ele ainda está estudando, vendo o cenário. E é assim que ele deve se comportar, porque ele tem a cidade para administrar. Então, quem seriam esses nomes, então? Olha, o sistema ele cresceu muito. São vereadores. Você seria um desses nomes? Deputado estadual não, Marcos. Eu tenho sido estimulado para ser candidato a deputado federal. 2026, no Muitas caso. pessoas têm estimulado. O Nilson Dantas é importante, o Seridó precisa. Mas há uma tendência que eu, como liderado de Vivaldo e Dr. Tadeu, escute essas duas pessoas e vote no deputado João Maia. Essa é a tendência. Isso é o natural. Mas nós vamos conversar, vamos dialogar. Mas no caso você defende que Vivaldo seja o candidato, então? Eu defendo que Vivaldo ou Tadeu sejam candidatos pelo sistema. Vivaldo ou Tadeu? Ou Tadeu. Né? Se Vivaldo não puder ser o candidato, que Tadeu pense nessa possibilidade. Agora, isso eu falo por mim. Né? Eu não estou aqui falando por Tadeu, nem por Vivaldo. Eu tenho conversado mais com Vivaldo do que com Tadeu. E existe essa perspectiva de se organizar o sistema para, na eleição de 2026, ter candidato a deputado estadual. Agora, pelo que você tem conversado, no caso, só vai sair um, ou Vivaldo ou Tadeu. Isso. Os dois jamais. É claro, é evidente, né, Marcos? Até para não enfraquecer um sistema que está unido, que está forte, que saiu de uma eleição com perspectiva de ter um projeto bastante firme na eleição de 2026, a eleição de governador, de deputado, de senador, de presidente. Então é preciso que esse fortalecimento do sistema possa apresentar nomes e que esses nomes venham, caso eleitos, né, trabalhar pela região do Seridó, que ao longo do tempo tem perdido representatividade política, e isso é muito ruim. Quando se perde representatividade política, se perde investimento, se perde recurso, se perde desenvolvimento. E o nosso propósito, junto ao Papa, né, que tem pedido a nossa opinião e a nossa orientação, diga-se de passagem, eu tenho colocado com bastante firmeza essa minha posição. Agora, pela situação em que saiu das urnas o prefeito de Caicó, doutor Tadeu Newton Pleito, né? Como você mesmo disse, isso é notório, uma das votações mais expressivas das últimas décadas aqui em Caicó. Eu conheço a política muito menos do que você de Caicó. Eu não me lembro de alguém que tenha tido uma maioria que Tadeu teve aqui nas últimas eleições. Ele hoje estaria mais credenciado a disputar a Assembleia do que Vivaldo Costa? Ao sistema. O sistema hoje é liderado pelo Papa, por Vivaldo Costa e por Dr. Tadeu. Eles têm conversado muito. Vivaldo, pela idade, 85 anos, ele tem relutado em não buscar uma reeleição. Isso ele falava com mais ênfase antes de assumir o mandato. Mas Vivaldo reassumiu o mandato. O poder rejuvenesce, né? Exatamente. Né? Vivaldo reassumiu o mandato, está ativo, está lúcido, está com vontade de continuar desempenhando o papel que ele sempre desempenhou aqui para a região do Seridó, trazendo emendas, benefícios, defendendo seu povo, defendendo a sua região, defendendo o Rio Grande do Norte. E sem dúvida nenhuma isso estimula o ser político e a pessoa a ver com outros olhos uma disputa para deputado. Caso o Vivaldo não queira e Tadeu encampe esse projeto, né, Tadeu tem dito que não pretende. Ele vai tentar ficar na prefeitura durante os 4 anos. Mas a votação que Tadeu teve e a condição que a cidade colocou ele como um grande líder local, a perspectiva do caicoense
de ver um desempenho de Dr. Tadeu a nível estadual. Isso é normal, isso é natural. E isso faz com que o próprio Tadeu ele repense essa situação. Porque nós que fazemos política, nós não somos assim dono totalmente do nosso querer, né? A gente não traça o nosso futuro de acordo com o nosso pensamento, né? O ser político ele tende a buscar os caminhos que a população vai nos indicando. E há essa perspectiva, eu tenho caminhado, conversado com pessoas por todo o Caicó, e a gente vê esse sentimento claramente do eleitor caicoense de ver Tadeu disputando uma eleição de deputado estadual, sendo eleito. Alguns falam numa disputa majoritária, como vice-governador, como outra situação. Mas é importante que Tadeu busque o caminho correto, que ele dispute uma eleição, que ele consiga ganhar essa eleição, porque se ele conseguir vencer essa eleição em 2026, caso ele queira ser candidato, é muito importante para Caicó. Nilson, eu não vou lhe perguntar se Tadeu lhe convidou para assumir uma parte, que você vai dizer que não, né? Mas eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Se Tadeu lhe convidasse para assumir uma secretaria na sua gestão, você aceitaria? Marcos, eu fui secretário de saúde do município de Caicó, de passagem, fiz um trabalho exitoso, fui secretário de agricultura, fui diretor do hospital regional, fui presidente da Câmara por 3 vezes, ocupei na Câmara Municipal 5 mandatos, né? Fui 5 vezes vereador pela cidade de Caicó, tenho uma vivência em gestão. Tadeu tem demonstrado em ações, principalmente tomando por base a primeira gestão dele que está acabando esse ano, que ele faz política prestigiando aquelas pessoas que foram para a luta junto com ele. Tanto que os suplentes, aqueles que tiveram uma votação expressiva na eleição passada e que estavam no palanque de Tadeu, todos eles tiveram a oportunidade de desempenhar um papel importante junto à gestão, ocupando cargos ou indicando pessoas, e com isso fizeram com que o capital eleitoral desses suplentes eles aumentassem ao ponto de serem bem votados justamente nessa eleição. Aí você pergunta, se Tadeu lhe convidar, eu vou até responder, que não fui convidado ainda, para que essa dúvida ela não pare. Mas existe essa perspectiva, as pessoas comentam, Nilson Dantas pode ser secretário, ele pode vir a ocupar uma função na gestão de Tadeu e assim por diante. Se esse convite chegar, Marcos, claro que a gente vai analisar se for importante para a cidade de Caicó, se for importante para Tadeu, isso é importante que fique bem claro, né? Às vezes um gestor ele tem um pensamento A, B, C de determinada pessoa ou do papel que aquela pessoa pode desempenhar junto à gestão. E nós estamos, sem dúvida nenhuma, aptos a conversar, a sentar, a discutir. Se for bom para a gestão, se for bom para Tadeu e se for bom para Nilson Dantas, a gente analisa com carinho essa possibilidade. Geraldo Oliveira. Nilson, você falou aí das perspectivas, né? E a minha pergunta é na seguinte situação. Eu sei que você vai dizer que a sua resposta vai ser no entendimento de que tudo é risco na vida, mas vocês conseguem calcular o risco dessas estratégias? Eu falo da seguinte perspectiva. Você fala aí que o deputado Vivaldo está renovado, mas já pensou aí em não prosseguir como deputado. Tadeu não pensa em ser deputado, pensa em continuar administrando. Vocês têm algumas cartas na manga, né? O deputado Vivaldo ser reeleito e Tadeu ser candidato, e você falou aí que o sistema quer um representante. Mas vocês conseguem calcular o risco dessas duas situações, do deputado Vivaldo ir e não conseguir, ou de Tadeu ir e também não conseguir? Vocês conseguem calcular esse risco aí? Bem, Geraldo, eu quero que fique bem claro que essa opinião ela é de Nilson Dantas. Isso é o que eu defendo, né? O sistema ele é mais complexo. Aí há que se passar por conversas, por entendimentos maiores. O risco é natural. Tudo que a gente faz na vida se corre risco, principalmente em política. Mas em política ninguém ganha tudo ou perde tudo em uma eleição,
né? Uma eleição, ela é diferente de algo que você perdeu algo... Em definitivo, né? Em definitivo, né? Em política, você não perde tudo numa eleição. Um exemplo, eu não fui eleito, mas eu tenho um capital de 1.259 votos, 1.259 eleitores que acreditaram no meu projeto. Então, baseado nisso, acredito que o risco maior do sistema é não ter um candidato, porque não existe espaço vazio em política. Se o nosso sistema não tiver um candidato a deputado estadual, corre o risco de alguém chegar de paraquedas, alguém que não tem uma identificação, que não participou das últimas eleições, colocar o seu nome e o eleitor, como na maioria das vezes ele é barrista, ele gosta de votar num candidato da cidade, do candidato da região, que tem um bom perfil, esse voto ele saia de um projeto que o sistema poderia ter para uma outra pessoa. Então o risco maior, na minha opinião, é exatamente esse. Joelma de Souza, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, nosso ouvinte, internauta, Nilson. Ainda dentro desse contexto que Geraldo, né, perguntou, né, nós sabemos que Tadeu foi eleito com uma votação muito expressiva. Se isso aconteceu é porque houve uma confiança da população. E se houve essa confiança da população, será que essa população não quer que ele governe os 4 anos? Como é que essa população vai aceitar? Peraí, a gente confiou, votação expressiva, pouco 2 anos, já está saindo para uma outra eleição. Isso, na sua opinião, isso não é quebrar essa confiança da população? Tadeu deve ter muitas dúvidas na cabeça dele. E uma delas, sem dúvida nenhuma, Joelma, é essa, né? Você sair de um projeto bem sucedido. Tadeu obteve uma votação expressiva para prefeito de Caicó. E de repente buscar um novo caminho, né? Como é que esse eleitor iria se comportar? Há de se analisar fatos através de pesquisas, buscar um entendimento, porque, Joelma, o grande risco se Tadeu for candidato, deixar a prefeitura, for candidato e perder uma eleição. Né? O risco é esse, porque isso pode fazer com que a população fique triste, não assimile bem essa posição tomada. Mas Tadeu, deixando a prefeitura, se candidatando a um outro cargo, sendo eleito, aí as pessoas vão aplaudir com certeza e vão ficar felizes com isso. Tadeu tem um vice que está preparado, que é Toninho. O povo votou em Tadeu e votou em Toninho. Toninho está preparado para assumir a gestão, né? Ele vem desde a primeira gestão que está acabando agora. É preciso ver todos os pontos. Tadeu é um político habilidoso, já tem demonstrado isso. Já demonstrou isso de uma forma bem efetiva. Ele não vai dar, acredito eu, um passo atrás na vida pública. Mas tudo isso tem que ser calculadamente pensado, analisado e na hora certa ser tomada essa decisão. Nilson, obrigado por sua participação, sucesso. O espaço aqui está aberto aqui quando sempre precisar e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, minha querida conterrânea lá de Parelhas, Joelma. Marcos também é meu primo. Carnaúba dos Dantas, eu sou de Carnaúba, mas há aquela, fica ali entre Jardim aquela e Parelhas, ligação. Né? Eu sou neto de Parelhas e neto de Jardim. Né? Minha mãe é natural de Parelhas, o meu avô é natural de Jardim do Seridó, então a gente é tudo uma família só. Estou plagiando aqui o Papa, viu, Marcos? Todos nós tem que trazer Evaldo Costa aqui no programa. Pois rapaz. Ele foge da gente, você sabe disso, né? Né, ele rapaz? Foge, o Papa ele fica ali esperando o momento correto. Então agradecer a você, ouvinte, que até esse momento aqui ficou nos escutando. Agradecer mais uma vez ao meu eleitor, ao meu amigo, aquele que votou comigo. Parabenizar os eleitos, principalmente o prefeito Tadeu, e desejar boa sorte, que a gestão continue sendo uma gestão propositiva para a cidade de Caicó e que a população fique cada vez mais satisfeita e feliz. Um grande abraço. 7h58, a gente volta já com mais